Olá, alunos de Engenharia de Software 2 da UEMP, de Ciência da Computação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre histórias de usuário ou User Histories. Bem, as histórias de usuário, elas são uma forma da gente trabalhar os requisitos, né? E basicamente a ideia é ser um método um pouco mais ágil do que os precedentes que já existiam, como, por exemplo, casos de uso. A ideia é que seja uma história rápida, que o usuário identifique essas histórias de forma rápida e através da gente tendo uma interação, principalmente face a face, né, por meio de conversa, a gente consiga extrair e sistematizar como nós vamos implementar esses requisitos. Então, um dos principais problemas nos requisitos são as imprecisões das linguagens escritas, né? Então, as outras técnicas elas focam muito em documentar os requisitos e deixam um pouco de lado a questão das conversas, né? Então, a gente tem muitas técnicas de extração dos requisitos, como entrevistas, workshops, questionários ou qualquer outra forma, e depois foca-se muito na documentação. A história de usuário é um pouco diferente, ela trabalha muito no processo de extração dos requisitos como um todo e também na documentação, mas uma documentação mais leve, né, que é feita por meio de teste, ao invés de uma documentação mais formal de uma linguagem escrita. Então, um projeto baseado em histórias, os clientes e usuários permanecem envolvidos ao longo de todo o projeto, ao contrário do que ocorre na maioria das outras técnicas de requisitos. E um grande diferencial é que a equipe cliente é responsável por escrever as histórias dos usuários, não os desenvolvedores, né? Então, quando você pega uma outra técnica, a gente vai fazer bastante comparações com casos de uso, principalmente nas próximas aulas, mas quando você pega uma técnica de caso de uso, você tem, por exemplo, o não se preocupa com o cliente, né? Você se preocupa na forma que os requisitos são documentados, né? E é nisso que o caso de uso foca, no formato em que o requisito é descrito. Na história de usuário é um pouco diferente. Então, a primeira coisa, como os requisitos vêm do cliente e eles escrevem, né? Cada história deve ser escrita em uma linguagem de negócio, não no jargão técnico, de modo que a equipe do cliente pode priorizar as histórias para inclusão em interações e lançamentos, né? Então, a história ela vai ser utilizada, por exemplo, é muito comum a gente utilizar essa técnica junto com métodos ágeis, né, com o XP, principalmente com o Scrum, e usar histórias lá no Project Backlog. A gente vai falar um pouco mais lá para frente sobre isso. E a equipe do cliente está em melhor posição para desenvolver o comportamento do produto, né? Então é ele que sabe o produto. A história de usuário é uma técnica que a ideia é os analistas de requisitos eles serem um facilitador desse processo, né? Por meio de conversa e questionando e conseguindo extrair mais histórias, né? Uma vez que nenhum cliente, por mais que ele conheça tudo que ele quer desenvolver, ele vai conseguir escrever ou detalhar tudo de uma vez. Todas as histórias de usuário são uma técnica de licitação, tá? E como já comentado, comumente utilizadas em metodologias ágeis. E essa técnica descreve as principais funcionalidades do ponto de vista de um usuário ou cliente de um sistema ou software. Então, basicamente, essa técnica é dividida em três partes. A primeira é o cartão, ou seja, você tem que ter um formato padronizado, né, para começar a ter essa descrição que são as histórias. Então, basicamente, uma história de usuário é um lembrete, né, das funcionalidades que o cliente deseja. Então, essas funcionalidades vão ser descritas pelo próprio cliente. E a partir desse lembrete, então, vão vir as conversas, que o analista de requisito, daí sim, é responsável por gerenciar essa conversa, né? Ele tem que liderar essa conversa junto com o cliente
para entender o que o cliente espera daquela funcionalidade, para entender o escopo daquela funcionalidade, para extrair os detalhes e também ajudar o cliente nesse ponto a criar novas histórias, né? Porque pode ser que aquela história ele não esteja enxergando potenciais histórias que possam estar atreladas a elas. Uma vez que essa conversa foi bem feita, né, e foi bem entendido, os detalhes foram realmente entendidos, tem a terceira parte que é a confirmação. E aí o analista vai escrever testes de aceitação, né, que conduzem documento detalhes e confirma se a história foi codificada de forma adequada. Então, quando você tem uma história, você precisa ter testes que você vai realizar, realmente testes de codificação, para verificar se a implementação condiz com o que o cliente esperava dela. Então, basicamente, esse é o ciclo de uma história de usuário, essas três etapas. Bom, o cartão, apesar de muitas vezes ser a manifestação mais visível de uma história, não é a mais importante, né? Porque a mais importante é a conversa, onde você vai realmente interagir com o cliente e conseguir entender o que ele espera. Mas o cartão representa os requisitos do cliente, tá? Não é a documentação, é simplesmente funcionalidades que o cliente começa a escrever. Enquanto o cartão pode conter o texto da história, os detalhes são levantados na conversa, se registrados na confirmação. Então vamos lá. Um story card ou o cartão de história, né, é o passo inicial. Aqui a gente vai trabalhar para efeito didático com o sistema de biblioteca, porque é um sistema comumente conhecido, né, que muita gente, a maioria, consegue entender como que esse domínio funciona, então facilita para a gente a questão de exemplificação. Então, por exemplo, essa seria uma história levantada pelo cliente. O aluno pode fazer uma busca de publicações. Então, esse é um dos requisitos que o cliente espera numa história no que o sistema tem implementado. Contudo, se você for conversar com o cliente, essa história é realmente só um ponto inicial. Você não consegue fazer uma implementação a partir disso, porque você vai ter muitas questões em aberto. Por exemplo, como que essa busca pode ser feita? Né? Que parâmetros eu vou realizar nessa busca? Qualquer pessoa pode fazer essa busca ou apenas clientes cadastrados, alunos cadastrados, né? Tem que ser, por exemplo, o aluno da UEMP ou qualquer pessoa pode fazer essa busca. Que informações vão ser retornadas sobre o livro ou, na verdade, ou qualquer outro tipo de publicação, né? É só o nome, autor, código ISBN, né? O que vai ser retornado? Então, tudo isso daqui a gente vai trazendo na conversa, né? Então, esses detalhes vão ser expressos na conversa, você vai entendendo realmente como que funciona a implementação que o cliente deseja. E é por isso que o cliente faz parte do processo e geralmente a história de usuário ela trabalha junto com os métodos ágeis, né? Se a gente pegar lá, por exemplo, o método XP, né, o Extreme Program, você vai ver que uma das práticas é o cliente sempre presente, né? Então a gente não vai ter uma documentação forte que a gente extrai tudo do cliente, depois não precisa mais. Então pode ser que em determinado momento da nossa implementação a gente precise reaver essa conversa com o cliente e ele estaria presente. Bom, Coin afirma que boas histórias podem ser codificadas e testadas entre meio-dia e 2 semanas por 1 ou 2 programadores, né? Então todas as histórias, né, sempre que você faz requisitos, na verdade, não só com histórias de usuário, é muito importante que você tenha uma definição, uma padronização do tamanho desses requisitos. Então você não pode ter uma história de usuário que você demora 1 dia para codificar e uma que você demora 2 meses. Por quê? As histórias de usuários ou os requisitos, eles podem servir como forma de você estimar tanto o custo quanto o prazo dos seus projetos, né? Então, quanto mais padronizado for essas histórias, mais fácil vai ficar a sua estimativa, né? Lógico que isso vem também com experiência.
Bom, é muito comum uma história inicial ser subdividida em outras histórias, por isso que é tão importante a conversa, né? E o cartão é só o primeiro passo desse processo. Por exemplo, vamos lá, um aluno pode pesquisar publicações. Então, a gente já teve a conversa, né, e descobriu que essas pesquisas podem ser por atributos como livro, revista, tese, dissertação, autor, área ou data de publicação. Bom, então, qual requisito especificamente se refere a essa história? Se refere especificamente à pesquisa, você ir lá e fazer uma pesquisa. Bom, mas quando essa pesquisa é realizada, o que acontece? Informações sobre aquela publicação vão ser retornadas. Então, você entende que o aluno pode ver as informações sobre cada publicação retornada pela pesquisa. Então, essa pode ser uma nova história, né? Mostrar as informações sobre cada publicação. E pode ter uma informação adicional que o aluno pode ver informações detalhadas sobre cada publicação. Então, retorna uma lista de publicação e o aluno pode clicar e ver aquela publicação de forma mais detalhada. Bom, tome cuidado também para que a história não seja muito pequena. Por exemplo, aqui seria uma boa história. Um aluno pode ver informações sobre cada publicação retornada pela pesquisa. Foi a história que a gente conseguiu desmembrar, uma nova história que a gente conseguiu desmembrar. Bom, imagine se essa mesma história fosse escrita dessa forma. O aluno pode ver a descrição da publicação. O aluno pode ver se a publicação está disponível. O aluno pode ver a data de retorno da publicação. Ou seja, cada um desses itens, na verdade, faz parte já de uma mesma tela que tem toda a definição das histórias. Então, tome cuidado para essa publicação, para esses detalhes não serem tão pequenos, né, que várias histórias falem a mesma coisa, né, que é o caso aqui. Então, esses detalhes devem ser discutidos junto ao cliente e você, como analista, deve também ajudá-lo a entender que tudo isso é o mesmo requisito, uma mesma história. Bom, e daí a gente parte para a segunda parte, né, que é a conversa. Essa é a chave da técnica, né, porque é aqui que você vai entender o que o cliente quer, é aqui que você vai extrair novas histórias, é aqui que você vai ajustar as histórias existentes, se ela estiver muito pequena, se ela estiver muito grande, né, porque você vai entender o que o cliente está querendo. Então, por exemplo, quando você tem uma história, por exemplo, o aluno pode ver as informações sobre cada publicação retornada pela pesquisa. Você vai conversar junto com o cliente e vai entender exatamente o que ele quer daquela história. Bom, como já disse, essa técnica não foca muito na documentação, mas é importante, por exemplo, você fazer anotações sobre aquela história, né? Então, por exemplo, tem algumas coisas que é muito possível que você não vai lembrar. Então, por exemplo, número de exemplares, a edição. Então, são campos específicos que o cliente quer que você apresente. Número de exemplares, a edição, autores, editora, se o livro está disponível. Então, esse é o tipo de coisa que você pode criar e fazer uma anotação para lembrar que você deve implementar isso daí. E o mais importante é que você tem que entender o que o cliente espera da história. Uma vez que você entendeu, você fez anotações, vai ser possível você escrever testes de aceitação, né, que comprovem que a implementação faz o que o cliente espera da história. O que são testes de aceitação? São realmente testes que você vai implementar, que você vai fazer e na implementação você vai testá-lo. Por exemplo, tente fazer uma busca com a descrição do livro em branco, tente fazer uma busca com a descrição muito longa, tente fazer uma busca por ano inserindo um valor textual. Insira um código inexistente, insira. Então você vai entender como que aquela busca é feita, os campos, e vai testar todos os possíveis erros que podem ocasionar, né? Então você vai criar uma lista de testes que esgote realmente aquela história e você veja que a implementação
daquela unidade faz sentido. São os nossos testes de aceitação. Então, na história de usuário, ela é uma técnica muito utilizada, por exemplo, com o XP. O XP, uma das boas práticas que ele prega é o test first, né? Ou seja, você fazer os testes antes de implementar. E com a história de usuário, é isso, a gente está fazendo os requisitos, né? A gente está pensando nos requisitos e já está escrevendo os testes, ou seja, eles são escritos precocemente. Então, uma vez que a gente entendeu que a história foi descrita, a gente entendeu essas histórias, a gente vai fazer os testes, vai escrever testes, né? Que é a terceira parte, depois da conversa, ou durante a conversa, você já vai escrevendo os testes. Realizar uma busca por título válido, realizar uma busca por título inválido, autor inválido, área inválida, né? Data inferior ao dia atual, data superior, uma data que não é válida. Então, você vai escrever todos os testes para validar a implementação. Bom, então, as histórias de usuário também são utilizadas junto com os métodos ágeis, como eu já falei, por elas permitirem, primeiro, small release, né? E ajuda a gente a planejar as entregas. Bom, quando a gente está ouvindo as histórias de usuários, é muito importante a gente ouvir as histórias e priorizar o que é mais importante, né? Só lembrando, qualquer método iterativo incremental, sempre a gente tem que começar pelos requisitos críticos e, posteriormente a isso, os que trazem mais valor para os usuários. Evite que as histórias sejam dependentes, que traz dificuldade na estimação. O que são histórias dependentes? Né? Por exemplo, vamos pegar essas regras aqui. Os alunos podem emprestar no máximo 3 livros por vez. Os alunos podem emprestar no máximo 2 revistas por vez. Os alunos que contêm empréstimos ativos de 3 livros podem emprestar no máximo uma revista. Alunos que contêm empréstimo ativo de 2 revistas podem emprestar no máximo 2 livros. Ou seja, pode ser que seu cliente descreva várias histórias, né, que ele está dizendo, na verdade, às vezes, regras de como algo funciona. E essas regras, do jeito que estavam descritas, eram muito difíceis da gente entender. Elas são implementadas independentemente, elas são uma coisa só, né? Então, na conversa, você tem que entender. Porque se essa dependência ocorrer, é difícil a gente entender. Ali, naquele caso, ele era muito difícil entender o que estava pedindo para ser implementado. É difícil de estimar, porque a gente não sabe se é uma história, são duas, né? A complexidade daquela implementação. E é difícil priorizar, né? Porque se a gente não entendeu, a gente não sabe se é uma, duas, três histórias, a gente não consegue priorizar. Então, se a gente vê que tem histórias dependentes, a gente tem que reescrever. Basicamente é o seguinte, ou a gente desmembra essa história, né, em mais histórias, ou a gente junta. Bom, nesse caso aqui, a gente vai juntar. Se vocês derem uma boa olhada nessas regras, vocês vão entender que, basicamente, a gente pode vocês vão ver que no máximo a gente pode emprestar 4 publicações, né? E dessas 4 publicações podem ser no máximo 3 livros e no máximo 2 revistas. Ou seja, se eu já tenho 3 livros emprestados, eu vou emprestar uma revista. Se eu tenho 2 revistas emprestadas, eu posso emprestar 2 livros. Se ele chegar com 3 livros e 2 revistas, ele vai ter que escolher o que ele faz, né? A regra basicamente diz isso. Então eu consegui reescrever e vi que esse monte de histórias, na verdade, não era um monte de história, mas eram regras que falavam de uma única história. Bom, também é importante pensar que histórias não são contratos ou requisitos que devem ser implementados. Histórias são lembretes, né, de funcionalidades que o cliente quer implementar e é o ponto de partida para a gente entender o que o cliente deseja. E os story cards, né, nada mais são do que lembretes para a gente fazer essa descrição dessas histórias. Também tome cuidado com o excesso de anotações. Por quê?
Vamos pegar esse exemplo aqui. Um aluno pode ver informações sobre cada publicação. Bom, a gente já tinha visto essa primeira regra aqui, certo? A gente já tinha visto uma anotação. Mas a segunda regra, caso o livro esteja indisponível para mostrar a possível data de devolução, permitir que o aluno faça a reserva do livro. Bom, isso não é uma anotação, né? Porque a anotação deve se referir à própria história. Isso daqui, essa anotação, ela está nos dando um indício que isso é uma nova história, que seria a reserva do livro. Então tomem cuidado para não fazer anotações, porque se você está tratando essa segunda anotação fazendo parte da primeira, você vai estar implementando duas funcionalidades em uma, o que vai trazer, por exemplo, problemas de ambiguidade, de prazo de construção.